Meus amados irmãos e amigos, é com grande prazer que chego mais uma vez até vocês para ministrar agora a 7ª lição, a 7ª aula a respeito da fé. O tema da aula de hoje é a linguagem de quem tem fé. Isso mesmo, a linguagem da fé ou a linguagem de quem tem fé em Deus. Você sabia que quem tem certeza da ação de Deus sempre há de falar positiva, otimista e realista? Vou melhorar esse vocabulário aqui. Quem tem certeza da ação de Deus há de falar positivamente. Isso mesmo. Quem tem certeza da ação de Deus há de falar de maneira otimista e também realista. Eu gostaria de falar para vocês que o se, o talvez ou quem sabe não devem existir na linguagem da fé, no dicionário da fé. Quem tem fé em Deus, quem tem certeza que Deus age, há de pensar 1000 vezes antes de dizer um se, ou um talvez, ou um quem sabe. Porque a fé que essa pessoa tem em Deus a impede de falar certas coisas duvidosas. E eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas. Abra comigo, é uma carta do apóstolo Paulo, uma pequena carta, mas muito instrutiva. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai falar sobre como era a linguagem de Paulo, o apóstolo. E vocês sabem que o apóstolo Paulo era um homem de muita fé. Está escrito assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia e amém. A primeira coisa que eu desejo fazer, como sempre faço, é uma breve explanação do texto lido. Porque para você que acompanha o curso da fé e que deseja tornar-se um pregador da palavra, um intérprete da palavra de Deus, um exegeta da palavra, uma das grandes lições que deve ser tomada ou recebida por quem quer ser um pregador é a seguinte: todo texto que um pregador lê deve ser explicado antes de qualquer coisa. Você que deseja pregar a palavra de Deus em frente a uma multidão ou a um pequeno grupo de pessoas, todas as vezes que você abrir a palavra de Deus num texto, você procure explicar aquele texto, e tudo que você disser naquele sermão deve estar encaixado, enquadrado ou de acordo com aquele texto. É justamente por causa disso que se lê um texto bíblico, que pode ser de um capítulo inteiro, pode ser de um versículo ou apenas meio versículo ou menos do que isso. Então, vamos explicar esse texto, vamos dar uma pequena explanação a respeito dele. Primeiro, quem foi que o escreveu? Paulo. E quem era Paulo? Um apóstolo de Jesus, um homem que mudou de vida a caminho de uma cidade chamada Damasco, quando ele ia perseguir o povo de Deus. E ele foi salvo no caminho, e depois ele passou a servir o mesmo Deus e ser perseguido por causa da fé que antes ele mesmo perseguia. Então esse era o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Quem foi Paulo? Foi o maior fundador de igrejas da Bíblia. Quem foi Paulo? Foi
um dos maiores escritores das Escrituras Sagradas. Escreveu mais de 10 cartas. Escreveu muitas cartas, cartas pessoais, cartas a igrejas. Quem era Paulo? Um homem dedicado a Deus. E então ele escreve, entre muitas cartas, 13 cartas, ele escreve uma aos Gálatas. E quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram moradores de uma cidade chamada Cidade da Galácia. E esses moradores, muitos deles vieram a aceitar Jesus como Salvador. E agora, na Galácia, havia uma igreja. Por isso que quando você lê a Bíblia, abre a Bíblia, está lá, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E por que Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas? Eu vou explicar. Exatamente porque todas as igrejas que Paulo fundou tinham suas próprias características. Como cada ser humano tem uma característica própria, cada igreja tem uma ou mais características próprias. Por exemplo, você tem 10 filhos, todos são filhos, mas cada um tem seu próprio temperamento, não é verdade? Você funda 10 igrejas, todas são de Deus, mas cada uma tem suas características particulares. Se vocês estudarem a carta de Paulo aos Romanos, lá ele é muito teológico. A carta aos Romanos é uma carta teológica. Se você estudar a carta de Paulo, as duas cartas, de 1ª e 2ª aos Coríntios, ele está escrevendo para uma igreja problemática, cheia de dificuldades, dificuldade de relacionamento, dificuldade acerca dos dons espirituais, acerca do casamento, acerca da Santa Ceia. Se vocês estudarem as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, lá está um pastor instruindo a um pastor, e assim vai. Então essa carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito importante, porque ele está escrevendo a uma igreja que está enfrentando um problema muito sério que estava agredindo a fé desses irmãos dessa igreja. Ali estava havendo um embate muito forte entre a fé e a graça e a lei do Antigo Testamento. Então ali havia um desentendimento a respeito do que era a lei de Deus e a fé em Jesus Cristo. E agora Paulo escreve sua carta aos Gálatas. E ali Paulo vai apresentar Jesus, a graça e a fé. E vai mostrar o lugar que existem a fé e a graça na pessoa de Jesus e o lugar que tem a lei na pessoa de Moisés. E agora o que nos interessa é a fé. Nesse estudo, nessa aula, o que nos interessa é a fé, porque ele está defendendo a fé e defendendo a graça de Deus e defendendo a palavra. Ele chega até a dizer: vocês receberam o Espírito Santo por meio de quê? Aí então ele mesmo responde que foi por causa da pregação da fé. E aqui Paulo usa uma linguagem positiva, uma linguagem realista e uma linguagem otimista. Vocês ouviram ou estão lembrados do que eu falei no início desta aula? Que quem tem certeza na ação de Deus ou da ação de Deus, há de falar positivo, há de falar de maneira otimista e realista. Com isso nós não estamos dizendo que quem tem a fé em Deus não passa por aflições. Nós não estamos dizendo que a pessoa que tem a fé em Deus terá que omitir ou negar algumas coisas que se passam com elas. Paulo usa uma linguagem positiva e otimista e realista. A linguagem de Paulo aqui é otimista, nada de negativismo. Ele está sendo positivo, ele está sendo também realista.
por causa da sua fé em Deus. Então veja como é que ele diz, logo, já não sou eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Está vendo que linguagem positiva? Cristo vive em mim, não sou eu quem vivo. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando alguém olhava para ele, que via aquele homem mesmo sofrendo por causa do Evangelho, mesmo passando lutas por causa de Cristo, mas as pessoas conseguiam enxergar em Paulo uma vida, um brilho, uma vida que reluzia. E então as pessoas chegavam com certeza a perguntarem a Paulo de onde vinha aquela vida, aquele brilho que estava no rosto de Paulo e no andar de Paulo. Se Paulo era um homem que passava privações, se Paulo era um homem que passava perseguições, abandonos e solidões, mas ainda conseguia demonstrar vida, demonstrar ânimo, então haveria-se de se perguntar o motivo. Por que que você sofre tanto, Paulo? Por que que esse homem passa tanta luta, mas consegue se ver vida no rosto de Paulo? Então Paulo passa a mostrar por que é que essa vida é vista nele. Veja que ele diz, não sou eu quem vive. Está entendendo? Não sou eu quem estou demonstrando vida. Ele diz, é Cristo que vive em mim. Então, ele está dizendo, por mim mesmo, eu não demonstrava essa vida, essa alegria que tenho. Se fosse para depender de mim mesmo, eu jamais demonstraria o que demonstro. Aí ele diz, eu demonstro essa vida por causa de Cristo que está em mim. Olha que linguagem positiva, mas ao mesmo tempo uma linguagem realista. O que é que ele está dizendo? A realidade, a verdade é que eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho ânimo de mim mesmo, não tenho nada. Tudo que eu tenho é devido a Cristo. Essa vida que eu tenho é devido a Cristo. Aí ele continua. E agora, ele diz, e esse viver, melhor falando, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Note bem, ele está dizendo, agora, esse viver que tenho na carne, ou seja, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Nota que Paulo está demonstrando que o que ele tinha naquele momento que escreveu esse texto, ele não possuía antes. Ele está dizendo, olha, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não era uma vida que ele tinha antigamente, era uma vida que ele tinha no momento ele estava tendo. Então preste atenção o que eu vou dizer para vocês. Quando a gente não é de Jesus, quando a gente não tem entregue a vida a Jesus, essa vida não é vista em nós. É o que Paulo está querendo dizer. Quando a gente entrega a vida a Jesus, aí a nossa vida passa a ter um sentido, como Paulo diz. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então veja bem, bati no microfone aqui. Veja bem que Paulo está dizendo, está mostrando para nós como é que quem tem fé fala. Quem tem fé há de falar dessa forma. Ele é realista. Ele está dizendo, eu não tenho vida em mim mesmo.
A vida que eu tenho é Cristo quem coloca em mim. A vida que eu tenho vive pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu confio nessa pessoa, ele disse. Eu confio naquele que se entregou por mim. Vamos fazer algumas observações aqui. Primeiro, Paulo está falando de uma vida que agora ele tinha na carne. O que era o viver na carne? Paulo diz, agora, esse viver que agora tenho na carne, ele está querendo dizer o seguinte, que quando a gente está vivo, a gente ainda precisa depender um pouco da vida material, do corpo. Ele está falando do corpo. Esse viver que agora eu tenho no corpo, na minha carne, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo pela fé. Agora, outra observação que eu quero dizer para você é que esse viver pela fé no Filho de Deus, muita gente confunde, como ele diz aqui, vive pela fé no Filho de Deus, muita gente confunde isso com viver de miséria. A gente muitas vezes pergunta a alguém e diz assim, como é que você está vivendo? Ele diz, estou pela fé. Mas na verdade, quando ele diz que está pela fé, ele está dizendo que está vivendo uma desgraça na sua vida. Então não é nada disso. Viver pela fé no Filho de Deus é viver confiante no Filho de Deus. Aí ele diz, por que confia no Filho de Deus? Ele termina dizendo, eu confio no Filho de Deus porque ele me amou, né? Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja a linguagem de Paulo. Ele está dizendo, eu vivo pela fé, não é em uma pessoa qualquer. Não é em outro santo, por mais santo que ele tenha sido. Ele diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus porque ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa entrega de Cristo está se referindo à cruz que ele levou por nós. E ele faz questão de dizer que a sua fé está nessa pessoa, em Jesus, por causa que Jesus o amou. E a prova de que Jesus o amou é a entrega. Ele disse, Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu gostaria de dar uma lição para você nesta ocasião. Fala-se muito de amor, né? E as pessoas tentam definir o amor. O que é o amor? Como defini-lo? Eu vou dizer alguma coisa aqui sobre o amor. Primeiro, não tem como defini-lo numa só palavra, nem numa frase, nem num livro. Mas onde existe amor, não pode faltar entrega. Se você é esposo e ama sua esposa, você há de se entregar pela sua esposa. Você há de entregar sua vida por causa dela. Ou seja, você há de querer o bem da sua esposa, porque você a ama. Jesus nos amou e diz aqui que ele se entregou a si mesmo. Não diz que ele entregou outra coisa por nós, ele entregou a si mesmo. Entendeu? Então muitas vezes nós, casados, erramos, porque para provar que amamos nossos cônjuges, o que é que nós fazemos? Nós pegamos um celular, compramos um celular e damos à nossa esposa como prova do nosso amor. Tudo bem, é bom, é maravilhoso, mas bem nenhum é em si demonstração de amor. Ou às vezes damos uma flor. Muito bom dar flores, mas flor nenhuma é demonstração em si mesma de amor. Muitos podem dar um carro, outros dão, vamos aqui voltar ao celular de última geração, um computador, um vestido novo, e a mulher muitas vezes dá uma outra coisa qualquer para o homem. E então, note bem, e essas coisas soam como amor. Você entrega alguma coisa e ali alguém diz, mas olha como este homem ama esta mulher, porque deu um carro para ela. Olha como esta mulher ama este homem, porque ela deu um presente para ele. Olha, presentes são coisas boas. Quem ama também doa.
mas a doação não é em si o amor. Sabe o que é a maior prova do amor? É a entrega de si. Do que serve você entregar um carro, um celular ou outro bem ao seu amado ou à sua amada, se você não entrega a si mesmo? Você há de concordar comigo? Do que vale você construir uma bela casa e entregar para sua mulher, se você não entrega você mesmo? Do que vale, mulher de Deus, você arrumar tudo para o seu marido, entregar para ele a melhor roupa que você possa dar? Chega o dia do aniversário dele, você compra a melhor roupa, o melhor sapato para o seu marido, mas você mesma não se entrega. O amor é provado, ou se prova o amor, não quando você entrega algo, mas quando faz como Cristo fez. Aqui diz: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, ele me amou e entregou a si mesmo. Então, quando um filho quer mostrar que ama o pai, ele não apenas entrega o que tem, mas ele entrega-se a si mesmo. E dá para a gente perceber quem é aquela pessoa que se entrega, que se dá a outra pessoa. Quando você se entrega a outra pessoa, você fica à disposição daquela pessoa. Agora, vamos voltar para a questão da linguagem. Nota que Paulo, ele está sendo enfático. Eu não vivo, Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, vivo pela fé. Ele não está dizendo, eu estou morto pela fé, porque a fé não mata, a fé dá vida. Agora, claro que a fé no Filho de Deus, essa é a linguagem da fé. Porque muitas pessoas pregam para você o seguinte: tenha fé em qualquer coisa. Mas aqui Paulo está dizendo, eu tenho fé e a minha linguagem é essa. A minha fé é no Filho de Deus. Em quem você depositou a sua fé? Você que me ouve agora. Você que diz todos os dias, não, o importante é ter fé, não importa em quê. Não. Aqui diz, a fé do Filho de Deus. Eu pergunto a você agora, já que eu estou falando sobre a linguagem de quem tem fé, como é que você tem respondido às pessoas que lhe procuram na maioria das vezes? Você sempre diz que não está nada bom? Você sempre diz que não tem nada que preste? Você sempre é aquela pessoa que diz assim, na minha rua não tem ninguém que preste, no meu bairro ninguém olha para mim? Ou você é aquela pessoa que diz, o maior problema do mundo é o meu? Ou você é aquela pessoa que diz, fulano diz que está sofrendo, mas sofrendo, quem está sofrendo sou eu, quem está sofrendo sou eu. Você é aquela pessoa que quer fazer alguma coisa, mas diz assim, eu sei que não vai dar certo, eu vou fazer, mas sempre que eu vou fazer tem um impedimento e nunca dá certo. Você é esse tipo de gente? Você é aquele tipo de gente que iniciou o ano e disse assim, eu não findo esse ano, eu não chego, o final do ano eu morro. Será se você está nessa fé de não durar até o fim desse ano? Será se sua linguagem é essa para quem passa na sua rua? Como está, minha irmã e meu irmão, meu amigo? E você diz sempre que está ruim, está mais ou menos, nada está prestando. Gente, eu não estou sendo contra você ser realista, eu estou sendo contra você sempre ser pessimista. Eu pergunto a você, quais são suas observações na sua casa e na igreja? Você sempre observa apenas o que é ruim? Você é aquele tipo de gente que só enxerga em sua casa, no seu esposo, na sua esposa, só o que é ruim? Qual é a sua linguagem em casa? É uma linguagem de fé positiva ou é uma linguagem destrutiva? Você é aquele tipo de pessoa que sempre diz que a comida está salgada ou está sem sal, mas quando a comida está boa, você nunca elogia. Você é aquele tipo de gente que sempre que falta combustível no seu carro, você reclama.
mas quando Deus lhe entrega o combustível, você nunca o agradece. Você sempre é aquele tipo de gente que diz: todos os políticos são ladrões. Que linguagem absurda, porque todos os políticos não são ladrões. Você é aquele tipo de gente que diz assim: não, na minha rua, na minha igreja, ninguém olha para mim. Você é aquele tipo de gente que sempre se desvaloriza a si mesmo, que sempre diz: estou velho demais, sou mais doente do que os outros, nasci sem sorte, penso numa vida sem sorte é a minha. Queridos, deixa-me falar uma coisa para vocês. Essa linguagem que muitos adotam é perigosa. Essa linguagem de desgraça, essa linguagem de derrotismo, de fracasso, é perigosa. Eu vou explicar para você por que é que essa linguagem de derrotados é uma linguagem perigosa. Agora você me diz assim: bispo, quer dizer que quando eu estiver sentindo uma dor, é para eu dizer que não estou sentindo a dor? Claro que não, irmão. Claro que não, minha irmã. Quer dizer, bispo, que quando eu estiver necessitando pagar uma dívida, que eu não tiver o dinheiro, é para eu dizer que tenho o dinheiro? Claro que não, irmã e irmão. Dessa forma eu estaria te aconselhando a mentir. E a mentira é obra do diabo. Eu não estou te dizendo isso. Note que a fé é uma linguagem realista. Veja que Paulo disse: não sou eu quem vivo. Essa linguagem não é minha. Essa vida que eu tenho não é minha. Note que o elemento negativo está também na linguagem da fé. Não vivo, eu não tenho vida, eu não tenho nada. Mas logo ele emenda: Cristo vive em mim. Então você tem que aprender com Paulo. Você não pode ter em sua linguagem apenas o elemento negativo. O que é que eu estou ensinando? É que na linguagem de quem tem fé, não pode constar apenas o elemento negativo, meu irmão. Você não pode permitir que a sua linguagem seja recheada apenas de coisas catastróficas. Será que você não pode dizer assim, que nem Paulo: eu não tenho vida, mas a vida de Cristo está em mim? Nota que ele foi realista em dizer que não tinha vida, mas ao mesmo tempo ele acoplou a vida de Deus nele. Você pode muito bem dizer o seguinte: eu estou doente sim, vírgula, mas Jesus tem o poder de me dar saúde. Essa é a linguagem da fé. Você pode dizer assim: olha, eu estou sem dinheiro sim, mas Jesus é o dono do ouro e da prata. Esta é a linguagem da fé, ok? Você pode dizer, por exemplo: meu casamento está em crise sim, mas a Bíblia diz que Cristo une os casais, que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, e eu não aceito meu casamento cair por terra. Eu estou aqui ensinando a vocês que nós não podemos deixar que o elemento negativo, pessimista, domine a nossa linguagem. Pelo amor de Deus. Nós temos que falar a realidade, mas temos que emendar com essa realidade alguma coisa que esteja na palavra. Eu não vivo, não tenho vida para oferecer, esse brilho não é meu, mas Jesus está em mim e Ele me dá vida. Eu não tenho graça, eu não tenho poder, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, mas Jesus é minha suficiência. Cristo é tudo o que eu preciso. Ele pode providenciar tudo o que eu preciso. Essa é a linguagem da fé. Então eu quero nesta hora, permitam-me falar uma coisa aqui bem dura. Eu quero proibir você de deixar o elemento negativo tomar conta de sua vida e tomar conta da sua boca. Sabe por quê? Porque se você ler no livro dos Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21, isso mesmo, Provérbios 19, 21 diz assim: a morte
e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nota bem, por que você tem que ter cuidado com o que fala? Porque diz aqui que a gente sempre, você e eu, comemos do fruto da nossa língua. Você se alimenta do fruto de sua língua. Isso é tão forte, meus irmãos. Isso é tão sério. Olha, a gente sempre adota certamente, sempre 1 hora com essas aulas, cada aula dessa. Mas é tão pouco tempo para expor um ponto desse, para divertir as pessoas, para divertir você que quer ir para o campo, fazer a obra de Deus, para divertir você que é dono de casa, pai de família. Diz aqui que você se alimenta, não é exatamente do seu trabalho, e você necessita do seu trabalho para ajudar na manutenção de sua casa. Isso Paulo disse: trabalho todos os dias da minha vida para não ser pesado ao meu irmão. Mas Salomão, o grande sábio, ele disse que nós nos alimentamos da nossa língua, daquilo que falamos, ou seja, nós comemos do fruto da nossa língua. E quais são os frutos da língua? São 2 frutos. A língua só pode produzir 2 frutos. Anote aí na sua Bíblia, anote aí no seu caderninho de rascunho aí. A língua só pode produzir 2 tipos de frutos. E quais são os 2 frutos da língua? Aí diz, verso 21, acabei de ler, de Provérbios 19. A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra, do que você fala, da linguagem. A morte e a vida são os 2 frutos, morte e vida. Aí, se você usa sua palavra apenas para falar em coisas terríveis, falar palavras negativas, pessimistas, desanimadoras, então você vai comer esse fruto, o fruto da morte, o fruto da desgraça, porque você resolveu amar esse tipo de linguagem. Tem gente que só usa a linguagem para derrubar os outros, você sabe muito bem disso. Tem gente que só usa a linguagem dela para destruir pessoas. Você sabe que você pode matar uma pessoa apenas por uma pressão de palavras? Você sabe que uma pessoa pode não estar tão doente, mas você chega e diz: meu Deus do céu, não tem jeito. Você sabe que pode matar essa pessoa com isso? Você sabe que você pode levantar o ânimo de uma pessoa apenas em dizer: olha, Deus está contigo, Deus é maior, nós vamos conseguir vencer. Você sabe que uma palavra como essa ajuda qualquer pessoa? Você sabe que Jesus usou uma palavra no final da vida dele assim: estarei sempre com vocês, eu vos enviarei como cordeiros no meio dos lobos. Sim, é realidade, mas estarei com vocês. Ele disse também: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu uma vida de facilidade, não. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém, não. Então, essas pessoas que usam o curso da fé para enganar as pessoas, dizendo que depois que a pessoa se converte não tem mais dificuldade na vida, isso é mentira. Isso é enganação. Enganação. Quando alguém vier pregar isso para você, pode dizer: pastor, pastora, me perdoe, mas isso aí é conversa, é balela. Depois que a gente se converte, não há dificuldade. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Isso é realidade. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Está vendo que a linguagem como era? Tenha bom ânimo. Você está na aflição, mas tenha bom ânimo. Anime-se. Por que Jesus disse anime-se? Porque sempre tem uma saída. Louvado seja Deus. Sempre tem um jeito. Deus sempre dá um jeito para nós. Vamos prosseguir.
Vamos prosseguir. Agora, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se você usar a sua língua de maneira equilibrada, você vai colher e comer do seu equilíbrio. Se você usar a sua língua com palavras de fé, você vai comer da sua fé, ok? Você vai se alimentar da sua fé. Se eu disser assim, olha, o país está em crise e eu moro nesse país, então eu estou no meio da crise, mas o Senhor vai me sustentar. Ele vai mandar da esquerda, da direita. Ah, meu irmão, aí Deus vai honrar. Por exemplo, quem não sabe que no pensamento das pessoas, esse ano que estamos vivendo aqui, 2016, não era para estarmos com o chão molhado, não era para estarmos com as vasilhas cheias d'água, a plantação revivendo, brotando novamente, mas nós nos levantamos como igreja e desafiamos o povo a jejuar e a pedir a Deus chuva, e a terra está molhada. A terra está molhada. Houve uma época aqui na igreja que sabe o que fiz? Eu disse, meu Deus, será que a gente vai passar sede? Porque a gente estava se acordando de madrugada para adivinhar a água, como diz mamãe, para parar a água de madrugada para a gente não passar sede. Agora já está ficando diferente. Por quê? Porque nós resolvemos depositar a nossa fé e falar a linguagem da fé. Não está chovendo, mas vai chover. Por quê? O dono da chuva, você sabe quem é? Você sabe quem é que manda chuva? Por mais que eu ame e considere e reconheça a santidade de José, o pai adotivo de Jesus, mas alguém te ensinou uma vez que José é quem controla a chuva no céu. Alguém não te ensinou alguma vez que São José é quem controla a chuva? Você sabe muito bem disso, mas pela palavra de Deus, não é José quem manda a chuva. Quem manda a chuva é Jesus. Ele é quem abre a torneira lá no céu e faz com que a terra seja regada pelas águas de cima. E nós depositamos a nossa fé e estamos colhendo o quê? Estamos colhendo o que nós semeamos através da linguagem da fé. A propósito, veja bem, linguagem mesmo, não é só a fé, é a linguagem da fé. Esta semana eu estava conversando com meu irmão, Jorginho, em sua loja, na sua empresa, no ponto da Bíblia, e eu estava dizendo para ele, estava vendo lá um livro que ele está vendendo, e lá diz, a fé que remove montanhas. Eu olhei e disse, foi escrito há muito tempo. Hoje já se tem o entendimento de que a fé não remove montanhas em si. Não, mas o texto diz, onde é que diz que a fé remove montanhas? Onde é que está escrito que a fé remove montanhas? Não tem escrito isso não. Aí eu comecei a recitar o texto para ele e disse, realmente, se não prestar atenção, pensa que é a fé realmente que remove as montanhas. Olha como é que o texto diz lá, nos evangelhos. Lá diz assim, disse Jesus, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, aí vírgula, dirá a este monte, passa-te daqui para acolá, e assim acontecerá. Foi Jesus quem falou. Aí você vai observar e você fica pensando, mas não é a fé mesmo não? Não. Note o que o texto diz, aquele que tiver fé, como ou do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte, passa-te daqui para acolá, e o monte obedecerá. Eu pergunto, qual foi o comando que o monte obedeceu? Responda. Foi o comando da fé? A fé estava inclusa, mas o que transportou o monte foi a linguagem usada, a linguagem da fé. O cara tinha fé e disse, monte, passa-te daqui para acolá. E assim aconteceu, porque ele usou a fé. Quem não ouviu,
em um dos nossos cultos na Igreja Maranata, culto de sexta-feira, que aqui em nossa cidade tinha uma senhora grávida, e a criança gerada no ventre desta mulher estava deslocada, não estava no lugar certo. Portanto, o médico disse: vá para casa, repouso absoluto, porque a criança está para ser perdida. Se você não repousar, ela sai e morre. E a mulher estava em casa e mandaram pedir que eu fosse lá orar na mulher. E eu fui com alguns pastores da igreja e havia uma diaconisa, esposa de um presbítero, e esse casal estava presente com a gente. Na hora da oração, eu pedi para a irmã diaconisa colocar a mão na barriga da mulher. E eu usei a linguagem da fé. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Eu disse: bebê, em nome de Jesus Cristo, vá para o teu lugar. Em nome de Jesus, pela fé que eu tenho em Jesus, vá para o teu lugar agora. E saímos dali. Na outra semana, aquele casal tinha uma consulta e chegou lá e o médico disse: o bebê voltou para o lugar. O bebê está no ponto de nascer. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o Deus de Israel. E assim, meu irmão e minha irmã, assim aconteceu. Você que me acompanha nessa hora, em qualquer parte, que está ouvindo agora o curso da fé, através de qualquer veículo de comunicação, é a linguagem da fé quem transporta o monte, não é a fé por si. Claro que se você usar uma linguagem que não seja na fé, de fé em Deus, monte nenhum vai obedecer. Mas se você usar a linguagem da fé em Deus, o monte há de obedecer a você. Você pode dizer amém? Você entendeu o que eu acabei de dizer? O que eu acabei de ensinar? Vamos prosseguir, porque já estamos chegando ao final de nossa aula. Está gostosa hoje, né, a aula? Sempre é gostosa essa aula sobre a fé. Vamos lá, vamos prosseguir. Faltam alguns minutinhos para nós finalizarmos. Eu quero ler um outro texto, ainda sobre a linguagem da fé. Agora está em Mateus capítulo 12. Vamos para o verso 37. Mateus capítulo 12, verso 37. Olha o que é que diz. Diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Note bem. Eu pergunto a você: que tipo de palavra você está usando dentro de sua casa? Você vai comer o que você está semeando. Quando você chega e diz: esse menino meu não tem jeito não, esse é um burro. Eu quero que você está trazendo para a sua casa um burro, o espírito de um burro, vamos dizer assim. Quando você chega para o seu menino e diz assim: esse menino é maligno, você sabe o que você está trazendo para a sua casa? Um demônio, porque maligno significa maligno. Quando você olha para o seu filhinho e diz assim: vem para cá, moleque, você sabe o que é que você está chamando com seu filho? Você está chamando seu filho de endemoniado, porque moleque vem do deus Moloque, um deus da antiguidade, uma estátua bem grande, que tinha as suas mãos estendidas, e dentro das mãos eles colocavam, os adoradores dessa imagem, colocavam brasas e assavam suas crianças em louvor a esse deus chamado Moloque. Daí todas as crianças passaram a ser chamadas de Moleque, que significa também deus Moloque. Está entendendo como é que você amaldiçoa a sua casa? Está entendendo como é que você traz maldição para a sua casa através de sua linguagem? Tem gente que pensa que é besteira, mas não é besteira. Por tuas palavras tu serás justificado, está aqui. Ou seja, por tuas palavras você será abençoado. Mas também diz: por tuas palavras você será condenado. Então tudo em sua casa gira em torno do que você fala. Eu lembro de uma senhora, não foi bem uma senhora, era a senhora, mas mais era o senhor da casa. Nós tínhamos uma igreja
Ainda hoje essa igreja existe, uma boa igreja, pertinho da casa de um pessoal que não gostava de crente. E os filhos daquele casal que não gostava de crente nem de Bíblia, inclusive chegaram até a me levar na lei, na justiça, eu ainda era até solteiro, e aquele casal, vendo os filhos frequentando a igreja, começou a dizer assim: eu prefiro as minhas filhas todas grávidas, sem eu saber quem são os pais, do que ver minhas filhas sendo crentes na igreja, nessa igreja. E eles conseguiram tirar os filhos, as filhas da igreja, e elas engravidaram realmente antes de se casar, e muitas delas, algumas delas ainda vivem hoje com vários filhos, sem ninguém saber exatamente quem é o marido, e vive numa situação terrível esses filhos. Por quê? Porque herdaram a linguagem dos pais. Os pais disseram: nós preferimos nossas filhas tendo vários filhos de homens diferentes, sem se casar, e assim aconteceu, do que está na igreja, e tiraram os filhos, as filhas da igreja, e assim aconteceu, do jeito que eles profetizaram, para dentro de suas casas. É assim que acontece na sua vida. Se você que ouve agora essa palavra começar a arrastar problemas, arrastar palavras, a proferir, melhor falando, palavras de maldição dentro da sua casa, você vai ter isso mesmo, maldição dentro da sua casa. Se você for aquela pessoa que sempre está chamando palavrões, ou citando palavrões dentro da sua casa, está sempre dizendo: meu marido não presta, minha esposa é uma burra, entendeu? Eu tenho um filho que não serve para nada. É isso que você vai herdar. Porque na hora que você diz isso, você está dizendo que não tem fé em Deus para mudar a situação. É desse jeito que acontece. E quando você está dizendo que não tem fé em Deus, aí o diabo chega e semeia ali uma série de maldições, e aquilo se infiltra dentro da sua casa, e você passa a comer o que você plantou com a sua boca. Entendeu? Não tem aquele ditado que a língua é a perdição do corpo? E é isso mesmo. Paulo foi lógico, queridos. Paulo foi realista. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé. Então, você tem que aprender a falar a linguagem de Deus. Qual é a linguagem de Deus? Haja luz, e houve luz. Haja divisão entre a água e a terra, e assim aconteceu. O homem será criado agora, palavra de poder, e o homem foi criado. Ou seja, a palavra de Deus é sempre uma palavra de criação, de construção, e não uma palavra de destruição. Deus sempre tem uma palavra que cria do nada. Então Ele espera que você também use essa fé, e use a linguagem positiva, a linguagem otimista. Irmão, você está doente? Estou, mas eu creio que Deus vai me dar a vitória. Irmão, está passando por uma luta? Estou, mas eu creio que Deus vai me dar a graça. Veja bem, a linguagem da fé não nega o que está acontecendo, mas apresenta o que está acontecendo e apresenta o que a pessoa crê que vai acontecer depois. Eu, uma vez, fui orar em umas pessoas, e eu disse: quem tiver enfermo, venha para eu orar. Aí lá veio uma irmã no meio, e ela chegou para mim e disse: olha, bispo, eu quero que o senhor ore por mim, mas eu não estou doente. Eu disse: então volta, você não está doente? Essa oração aqui é só para quem está doente. Não, mas eu não estou doente. Eu disse: então volte. Não, vou voltar não, que eu estou sentindo umas coisas, mas não quero dizer que estou sentindo para o diabo não bater palmas. Eu disse: meu irmão, minha irmã, que teologia é essa onde você aprendeu esse negócio? A igreja não prega o positivismo. O evangelho não é o evangelho da positividade, não é bem isso. O evangelho é o evangelho da fé. O evangelho diz: a perna quebrou, mas Deus pode consertá-la. Aleluia. A casa caiu, mas Deus pode levantá-la. Isso mesmo. A dívida existe, mas Deus me dá a condição de pagá-la. A crise é real,
mas Deus é maior do que a crise. É assim que a fé funciona. Quem está me ouvindo está me entendendo. E partindo para esse instante final desta aula, eu preciso ser também realista e apresentar aqui algumas coisas que levam as pessoas a pronunciarem palavras de morte. Às vezes você ouve uma aula como essa, assiste uma aula assim, e diz assim: então quem fala palavra negativa não quer nem chegar perto, isso é gente do Satanás, é gente ruim mesmo que quer amaldiçoar os outros. Não. Às vezes a palavra de maldição, a palavra de desordem, de desgraça, a palavra de dúvida, a palavra de negativa, pessimista, parte das melhores pessoas, parte de pessoas sem igual, pessoas boas, pessoas de boas intenções, cheias de boa vontade, cheias de boas intenções. Mas o que é que leva essas pessoas a falarem essas coisas? Às vezes são pessoas ruins, exatamente. Às vezes são pessoas que gostam de falar baixaria mesmo, entendeu? Pessoas que nasceram para falar o que não presta. Mas muitas vezes essas palavras de maldição, essas palavras de negativas, essas palavras que atraem azares, partem de pessoas desesperadas, pessoas que estão sem esperança, que já sofreram tanto na vida, já bateram em tantas portas e não encontraram a solução, e hoje, depois de tantos anos de luta, o desespero tomou conta, e essas pessoas que já bateram em muitas portas e não encontraram a solução, não tem mais o que dizer a não ser coisas negativas. Mas eu quero dizer para você que está desesperado, que Jesus é a nossa esperança. O que é que leva também as pessoas a pronunciarem esse tipo de palavras malditas? São pessoas que pronunciam simplesmente por acaso, pessoas que não vigiam, simplesmente por acaso. Aquela pessoa que de repente, pau, falou, estourou, pau, e elas não sabem que haverá uma consequência, então não vigiam na linguagem, na palavra, e aí sofrem porque pronunciam um montão de asneiras. Sofrem elas, sofrem os filhos, sofrem quem está por perto e até quem não está por perto. Por acaso, você que gosta de falar, por falar, de repente você diz uma besteira, pede a Deus para controlar sua língua, sua boca, para você não estar falando besteira dentro de casa, para você não estar pronunciando maldição sobre a nação, sobre sua cidade, sobre os seus líderes, sobre os seus pais, entendeu? Outra coisa que leva as pessoas a pronunciarem essas palavras de maldição são pessoas imaturas. O que é uma pessoa imatura? É aquela pessoa que não amadureceu, ou seja, aquela pessoa que não tem preparação, ok? Ou seja, aquela pessoa que age como se fosse uma criança, como se tivesse crescido o corpo, mas a cabeça continua oca. Aí então, porque tem a cabeça oca, vive conversando miolo de pote. Você sabe o que é miolo de pote? Água. Então, essas pessoas imaturas vivem conversando bobagem. Não vai dar certo. Não case não. Se casar é uma desgraça. Você já viu na TV, ou na internet, aquela pegadinha? O cara se casou e as pessoas vêm desejar os pêsames. Vai jogar o buquê e todo mundo corre dizendo que não quer, como quem diz que casamento é uma desgraça. E assim essas pessoas sem maturidade, infantis, pronunciam essas coisas pensando que não tem significado algum. Daqui a pouco descobrem que o significado é terrível. Para começar, já estou finalizando e ao mesmo tempo vou dizer, para começar, eu pergunto a você, você gosta de se acompanhar com esse tipo de gente que tudo dela está errado?
nada presta, ninguém faz nada, ninguém está certo. Aliás, tem uma pessoa certa, ela está certa. Todo mundo está errado, tudo está negro, tudo está escuro, não tem esperança. Só quem passa por problema é ela, só quem merece atenção é ela. Aquele tipo de gente que o vizinho adoece, o vizinho morre, e ela não chega lá nem para dar uma palavra a ninguém. Mas quando ela está sofrendo e ninguém chega, aí ela começa a falar mal, começa a dizer coisa, começa a se murmurar, começa meu querido, essas coisas acontecem. Esse tipo de gente infantil, imaturo, né? É desse jeito. Agora, o que é finalmente que pode levar uma pessoa a falar a palavra de morte? Finalmente, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo se perde porque lhe falta entendimento, queridos. Olha, meu povo está se perdendo, diz o Senhor lá no Antigo Testamento, porque lhe falta entendimento. Aí então o escritor profético diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você conhece Deus, quando você conhece a palavra de Deus, aí você passa a vigiar em todos os setores de sua vida. Porque eu quero garantir uma coisa para você que me ouve: você pode ser evangélico, pode ser católico, você pode ser sem religião, você pode ser maçom, mas eu quero te dizer uma coisa: se você obedecer a palavra de Deus, você tem vitória. Agora, se você não obedecê-la, você está ferrado de todo lado. Porque o único livro que é verdade do começo ao fim e não falha é a palavra de Deus. Então a falta de conhecimento bíblico faz a pessoa falar asneira. Todas as vezes que você falar uma bobagem, retire aquela bobagem. Uma senhora disse uma vez: perdi meu casamento e não arrumo mais outro. Meu marido foi embora e não volta mais. Logo quando eu vi, eu disse: pelo amor de Deus, retira essa palavra, para ela não ficar no reino espiritual, porque o diabo vai vai trabalhar em cima dessa palavra. Uma vez eu cheguei e vi uma jovem dizendo: eu já tenho 29 anos, eu não caso mais não, vou ficar para a titia. Eu disse: retira essa palavra, pelo amor de Deus, porque o diabo vai trabalhar em cima dessa palavra. Então o que é que eu aconselho a você? Você agora mesmo, faça uma autoanálise, uma reflexão. O que é que você tem dito fora da fé? Onde tua linguagem tem agredido a palavra de Deus? O que é que tem feito? O que é que tem destruído a tua linguagem? Tua linguagem tem destruído a alegria do teu marido? Tua linguagem tem destruído a alegria da tua esposa? Tua linguagem tem agredido os teus filhos? Ou você chega para os seus filhos e diz assim: Deus é contigo, você vai em frente. Olha, gente, a linguagem é muito importante. Eu finalizo contando aqui uma coisa. O meu filho, uma vez ele levou uma queda, e quando ele levou aquela queda, não era tão grande a queda, mas eu parti para cima e disse assim: meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, você morre com essa queda. Você quer morrer? Meu filho levantou a voz e começou a chorar: ai, papai, me acorde, pelo amor de Deus. E eu comecei a ver meu filho entrando de desespero, porque eu parti para cima dele e fiz com que ele se apavorasse com a queda. A minha linguagem foi uma linguagem destrutiva. Eu guardei aquilo comigo. Outro dia, o Azaf, meu filho, levou uma queda pior do que aquela. Pior. E na hora que ele caiu, ele recordou aquela primeira queda. E eu recordei também aquele incidente que eu cometi. Na hora que ele caiu, ele quis chorar. Eu disse: não, isso não é nada não, cara. Você não tem nada aí não. Não quebrou nada, não ralou nada. Não, mas ralou um negocinho aqui. Isso logo sara, rapaz. Será se sara mesmo? Sara. Não é nada. A criança nem chorar chorou, meu irmão.
Nem chorar o menino chorou. Tudo está ligado à sua linguagem. Agora está entregue a palavra para você. Cabe a você vigiar diante de Deus como você irá usar a sua fé, como você irá usar a sua linguagem. Eu espero que a sua linguagem seja uma linguagem verdadeiramente positiva, verdadeiramente otimista e verdadeiramente realista. Afinal, quem tem certeza da ação de Deus não tem por que estar falando palavras de azares, palavras de terrores e palavras atormentadoras. Entrega a tua língua ao Senhor, entrega a tua boca ao Senhor e viva para abençoar, viva para levantar o ânimo das pessoas. Você existe para isso, você existe para ajudar pessoas com a tua palavra. Se você tiver uma palavra de ânimo, você vai ver, as pessoas vão gostar de você, vão gostar de estar perto de você, de ouvir você, porque sua linguagem cura, sua linguagem abençoa, sua linguagem anima. Que Deus te dê a verdadeira linguagem da fé.